Eu nunca duvidei que esse nosso mundo é repleto de mistérios e coisas sobrenaturais. E depois de uma noite de terror que eu e 3 amigos passamos em uma fazenda aqui no município, é que eu tive mais certeza. O meu nome é Manuel Mendes. Sou morador no município de Capelinha, no estado de Minas Gerais. E desde menino que eu sempre gostei de pescar nas lagoas e ribeirão que tem aqui no município. Depois que fiquei adulto, ainda continuei gostando de sair para pescar, principalmente à noite. Nessas pescarias, eu nunca ia só. Quase sempre saía para pescar em um grupo de 4 pessoas. Era eu, Marcão, Danilo e o Chuca. E na maioria das vezes, a gente só voltava lá pela madrugada. No mês de março de 2016, em uma sexta-feira, assim, lá pela boca da noite, a gente pegou as nossas tralhas, os anzóis, facões e fomos pescar. Mas, antes de sair na estrada que levava para fora da cidade, passamos de uma bodega do filhinho para comprar uma garrafa de cachaça, pois pescaria sem uma pinga não é pescaria. Quando o Marcão parou a C10 velha que ele tem em frente à bodega, entramos para comprar a pinga. Seu filhinho, que nos conhecia há muito tempo, perguntou logo se a gente estava indo para pescar lá na lagoa de Monte Verde. Eu falei que sim, e foi então que ele me disse que era melhor voltar ou então ir pescar em outro lugar, pois Carlito passou mais cedo na bodega indo para a cidade e falou que o Dr. Augusto estava na fazenda. A fazenda Monte Verde é uma fazenda que tem uma lagoa grande e cheia de peixe, onde costumamos pescar. Seu Carlito, que é o encarregado da fazenda, não se importa e muitas vezes ele ia pescar com a gente, mas até hoje eu não sei o motivo quando o patrão vinha na sexta-feira e dispensava ele do serviço. Ele só voltava na segunda. Só que, bem diferente do seu Carlito, o dono da fazenda, o tal Dr. Augusto, que morava em Belo Horizonte, não gostava nada que as pessoas fossem pescar na lagoa. Mas não era só isso. O povo dizia que ele era metido com coisa que não presta e usava as matas da fazenda para fazer os rituais dele. Como a gente já estava na boca da estrada, decidimos ir pescar. Só que passamos direto pela fazenda dele e fomos pescar no Ribeirão São Lourenço, em uma parte que ficava no fundo do sítio do seu Leone, que é um antigo morador da região. Ele é muito gente boa e não se importa quando as pessoas vão pescar no fundo do sítio dele. O tempo foi passando e nenhum de nós 4 estava pescando nada. Naquela noite, parecia que os peixes simplesmente tinham desaparecido. Só tinha os mosquitos nos comendo vivo e por isso resolvemos voltar para casa sem pescar ao menos o lambari. A fazenda Monte Verde ficava ao lado do sítio do seu Leone, separado apenas por uma estradinha de terra. E naquela hora, Danilo falou para não dar a viagem perdida. A gente podia entrar pela mata e ir pescar escondidos na lagoa Monte Verde. Todos concordaram com a ideia. Então, deixamos a caminhonete escondida na beira da mata, passamos lá por cima de uma porteira lateral e seguimos andando por uma trilha. E depois de uns 10 minutos, chegamos na beira da lagoa. Cada um de nós ficou em um ponto de pescaria, mas eu fiquei mais perto de Danilo e os outros 2 foram para o outro lado da lagoa. Bem diferente do que aconteceu no Ribeirão do seu Leone, na lagoa de Monte Verde, os peixes estavam mordendo muito. Passados mais ou menos meia hora, começou uma ventania estranha. Parecia até que o vento estava falando. Era como se fosse um grito agudo e bem alto, que fez meus pelos se arrepiarem. Pelo que eu escutei, nunca tinha ouvido nada parecido com aquilo. E quando olhei para cima, tive a sensação de ver um vulto grande, passando sobre a lagoa e indo na direção da casa sede. Na hora eu me arrepiei, acendi a lanterna, pisquei a luz e esse era o sinal que a gente fazia quando queria chamar a atenção um do outro. Na mesma hora Danilo acendeu a lanterna e também piscou. Eu levantei e fui para onde ele estava. Chegando lá, eu perguntei se ele também ouviu o piado. Ele me disse que escutou, mas achava que era uma rasga mortalha. Eu fiquei cismado.
mas continuamos pescando. Foi então que começamos a escutar uns barulhos estranhos, como se alguém estivesse andando na mata logo atrás da gente. Danilo achou que podia ser Dr. Augusto e por isso levantamos e fomos caminhando em volta da lagoa para encontrar Marcão e Chuca, para depois sair de lá. Mas quando a gente chegou, eles disseram que escutaram um barulho atrás deles. O problema era que a lagoa tinha quase 2 hectares de área alagada e assim não tinha como a coisa rodear tão rápido. Como a gente não sabia o que estava acontecendo em nossa volta, resolvemos sair de lá o mais rápido possível. E quando a gente pegou a vereda para sair, escutamos um barulho que lembrava um berro de algum animal ou algo parecido. Tentamos olhar em volta, mas não vimos ninguém. Mesmo assim, começamos a andar bem rápido, só que de maneira inexplicável, a gente não achou a saída. E para piorar, todo lugar que a gente ia, escutava os barulhos. A gente caminhou tanto que as pernas começaram a doer. E quando nos demos conta, estávamos na beira da lagoa novamente. Aquilo era quase impossível, pois nós sempre pescávamos na lagoa e nunca nos perdemos. De repente, começamos a sentir um vento gelado, e o barulho que ele fazia era semelhante a um assobio. Então, eu tive a ideia de subir em uma árvore para tentar ver se encontrava a direção da estrada. Quando subi, vi algumas luzes, mas fiquei na dúvida se eram as luzes da casa sede da fazenda, mas mesmo assim a gente seguiu. Mas quem disse que encontramos a casa? Vocês podem não acreditar. Rodeamos e saímos de novo na beira da lagoa. Naquela hora, o desespero já tinha tomado conta de nós 4. Nem mesmo a pinga dava coragem, pois parecia que a gente estava preso. Só que não tinha muro nem grades. Alguma coisa nos cegava. A gente tentou se acalmar. Fomos para o começo da trilha novamente e seguimos em frente. Mas quando andamos alguns metros, tinha bifurcação à esquerda, que ia para a sede da fazenda, e à esquerda era a direção de onde a gente veio. Seguimos à direita e andamos, mas não saímos em lugar algum. A trilha simplesmente acabava e depois era só mata. A gente não aguentava mais correr. Foi então que Danilo se zangou de vez e falou que ia ficar lá no final da trilha e esperar o dia amanhecer. A gente sentou no chão mesmo, escorado no tronco de uma árvore, e ficamos lá rezando para o dia amanhecer, e também para Deus nos proteger da criatura que rondava pelas matas. Aquela foi a noite mais longa de nossas vidas, e também a mais horripilante, pois, enquanto a gente ficou sentado, ouvimos matos sendo quebrado, barulho que lembrava árvores sendo derrubadas, coisas passando voando por cima da gente, os barulhos que lembravam pessoas chorando. A gente não aguentava mais caminhar e ficamos só rezando e pedindo a Deus que o pior não acontecesse. Mas, graças a Deus, depois de um tempo, o sol começou a nascer e foi ficando claro. Assim que a claridade aumentou, percebemos que a gente estava a menos de 5 metros da porteira e vimos os nossos rastros por onde a gente passou, e foram várias vezes. A gente pegou a caminhonete e voltamos para a cidade, muito assustado com tudo o que aconteceu. Na segunda-feira, quando eu estava voltando do trabalho, eu passei perto da cerca de Monte Verde e vi que Carlito estava limpando um acero. Parei para conversar com ele e perguntei para o Sr. Augusto. Carlito me disse que já tinha ido para Belo Horizonte e perguntou se naquela semana eu não queria ir pescar. Então falei com ele sobre o ocorrido. Carlito achou estranho, mas em todo caso, como o patrão não estava lá, combinamos de no outro dia depois do serviço, na base de umas 7 horas, ir pescar na lagoa. Chamei meus amigos, mas só Danilo teve coragem de ir. A gente pescou bastante peixe, sem ver nada de sobrenatural. Mas, daquele dia em diante, eu só pesco na Monte Verde, quando Carlito me chama.